Olá, boa noite. Está começando mais uma live do Cal São Paulo. Para quem acompanha o Instagram do Cal São Paulo, nós fazemos regularmente lives com duração de 1 hora, sempre aqui no canal do Instagram. Na tarde de hoje, nós vamos ter um debate sobre mobilidade urbana. Quem organiza a live de hoje é a Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do Cal São Paulo. Eu sou José Renato Mellen, arquiteto, conselheiro do Cal São Paulo e coordenador da Comissão de Mobilidade Urbana do CAL. Temos aqui vários colegas que colaboraram com a elaboração dessa live, como a Fernanda Haddad, a coordenadora da comissão, a Fernanda Costa, da comunicação. Enfim, preparamos uma live para debater as implicâncias que a pandemia de coronavírus teve na nossa vida, na mobilidade urbana das cidades. Nós tivemos, com essa pandemia de coronavírus, em março do ano de 2020, uma série de restrições, de mobilidade, uma série de restrições de convívio social. Nós tivemos, claro, uma série de questões de implicâncias na questão da saúde pública, na economia, aumento da desigualdade social, mais de 650 mil mortes, e tivemos também uma implicância muito grande na mobilidade urbana. Nós verificamos uma série de alterações, até com a questão do home office, das novas formas de comércio online que se intensificaram com a pandemia de coronavírus. Digamos que é um processo, em alguns casos o processo se acelerou e em outros casos foram processos que se iniciaram com a pandemia, e por isso nós trazemos hoje dois convidados, dois especialistas na mobilidade urbana, para falarem desse tema para nós. A primeira convidada da noite de hoje é a Regina Monteiro, arquiteta urbanista da São Paulo Urbanismo, que é também uma das criadoras do Cidade Limpa, da cidade de São Paulo. Foi também uma militante importante do Defenda São Paulo, nas questões urbanas, nas questões ambientais, e está vindo para falar um pouco a visão da cidade pela ótica do poder público. Teremos também, em seguida, a Daniele Hope, que é do ITDP, que vai também falar um pouco a visão da cidade pela ótica da... Daniele já está aqui com a gente. Tudo bom, Daniele? Tudo bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu vou apresentar aqui a Daniele. A Daniele é também especialista em mobilidade urbana. Ela atua há 15 anos no planejamento urbano, em mobilidade sustentável, com experiências no poder público, iniciativa privada e no terceiro setor, tanto no Brasil como no exterior. Ela é mestre em planejamento urbano pela McGill University e é graduada em arquitetura e urbanismo pela UFRGS. Desde 2014 faz parte do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil, no Rio de Janeiro, onde é responsável por projetos de mobilidade ativa, segurança no trânsito e desenho urbano. Daniela, eu fiz uma rápida introdução, que nós vivemos, por conta da pandemia, uma série de alterações na dinâmica urbana, seja pelas novas formas de comércio online, pela questão do home office que se identificou, das reuniões online, das lives, como nós temos uma agora, e tudo isso acaba afetando na mobilidade urbana. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como você vê, tanto pela entidade como especialista do assunto, como isso implicou na mobilidade urbana, seja a mobilidade ativa, seja o transporte público, seja na diminuição de veículos motorizados nas vias, como isso afetou um pouco a nossa dinâmica e como você projeta isso também para o futuro. Mesmo após a pandemia, o que deve ficar realmente de mudança na dinâmica da mobilidade urbana? Certo, obrigada, Renato. Então, acho que antes de mais nada, queria agradecer o convite para estar aqui participando dessa conversa. E só uma muito breve introdução do ITDP, para quem não conhece. O ITDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, que a gente trabalha promovendo a mobilidade urbana e sustentável, a mobilidade urbana sustentável e equitativa, principalmente no sul global. A gente atua no Brasil desde 2009. E a gente trabalha em colaboração com governos e sociedade civil organizada, concentrando esforços aí para garantir tanto o acesso à cidade, quanto a redução de emissões e também reduzindo a nossa desigualdade social. Tá? Eu preparei uma falinha sobre um pouco sobre mobilidade ativa, da maneira como a gente enxerga, acho que tanto o papel da mobilidade ativa na mobilidade em si,
quanto, acho que alguns desdobramentos aí que a gente tem visto da pandemia. Eu acho que a gente que trabalha com mobilidade ativa, no meio da mobilidade, entende o potencial e a importância, né, da mobilidade ativa como modo de transporte, mas a gente também sabe que essa importância estratégica ela não é clara para muita gente, tá? Apesar de a gente ter uma política de mobilidade urbana desde 2012 no Brasil que exige, né, que a gente priorize a mobilidade ativa. Então, acho que só para contextualizar, eu queria trazer alguns dados genéricos, assim, gerais sobre mobilidade, tá? Hoje já existe um entendimento de que a gente tem um modelo de desenvolvimento urbano nocivo, tá? Muito centrado no carro, tá? A gente deu muita atenção para o carro nas últimas décadas e que a gente tem aí uma série de externalidades negativas que a gente está cansado de conhecer, que é o congestionamento crônico, a contaminação do ar, alto número de mortes no trânsito. A gente fala ainda também de alguns impactos que eu acho que não são tão falados, mas já estão começando: sedentarismo, as doenças crônicas que ele acarreta, o próprio esvaziamento das ruas das nossas cidades, né, que propaga aí o isolamento social, e isso acho que ficou muito evidente durante a pandemia, né, a importância dos nossos espaços públicos e de que eles estejam com vida, da vitalidade desses nossos espaços públicos. E muitas vezes a gente acaba relevando, minimizando os impactos negativos do carro ou do uso excessivo do carro, né? Não é aqui uma cruzada contra o carro, mas contra o uso irracional do carro, né? Porque a gente acha que a grande maioria da população depende dele. Mas, na verdade, se a gente olhar para os dados brasileiros, o carro ele é usado em 26% dos deslocamentos nas nossas cidades com mais de 60 mil habitantes, tá? Esse é um dado da NTP. E ao contrário do que muita gente pensa, uma grande maioria dos deslocamentos nas cidades brasileiras são feitos a pé. Tá? 39% dos deslocamentos nas nossas cidades são feitos a pé. O transporte coletivo fica com uma fatia aí de 28%, a moto com 4% e a bicicleta aparece com 3%, num dado que provavelmente é subestimado pelo tipo de pesquisa que é feito. Tá? E apesar, acho que da grande maioria dos deslocamentos serem feitos a pé, a gente destina a grande maioria do espaço da nossa rua para o carro. A gente tem estimativas aí genéricas de que entre 70% e 90% do espaço da rua é destinado ao carro, seja para circular ou seja para estacionar. Tá? Então, esse conhecimento técnico sobre todas essas questões, ele existe, ele está aí disponível, tá? Para quem quiser achar. E a gente vê, acho que um reconhecimento cada vez maior da necessidade de mudanças, o entendimento de que sim, a gente precisa reduzir o uso do carro, mas na hora que a gente precisa fazer a mudança, a gente ainda enfrenta muita resistência, né? Seja da própria população, seja de muitos técnicos, não vou dizer que são todos, a Regina está aqui para provar, mas ainda existe muita resistência dentro das prefeituras também, né? De entendimento de que na hora de que precisa tirar uma faixa de carro para implementar a infraestrutura cicloviária, é um desespero. Não, que seja uma faixa de estacionamento, pior ainda às vezes, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, ainda é um tabu falar em retirar espaço do carro. Oi, Regina, quer se apresentar? Olá. Ou continua aqui? Não, continua, por Regina, favor, já tá aqui porque eu estava ouvindo, só estava com dificuldade aí da aceitação aí, mas pode continuar, tá ótimo, estou ouvindo. Tá bom. Então, acho que a pandemia ela ajudou a desbloquear algum desses entraves, tá? Eu digo alguns porque acho que a gente ainda tem sérios aí desafios pela frente, mas como hoje a gente está aqui para falar sobre a pandemia, eu acho que de maneira geral o que aconteceu foi que ela fez com que mais pessoas valorizassem os espaços abertos, os espaços públicos e começassem também a ver tanto a bicicleta, acho que a bicicleta foi o grande boom, né, da bicicleta na pandemia, começaram a ver a bicicleta como um meio de transporte, como uma alternativa viável. A caminhada também, no momento em que as pessoas ficaram mais restritas aos seus bairros, quem pôde, né, a parte da população que teve o privilégio do home office também acabou ficando mais restrita ao seu bairro, então tentou fazer alguns serviços, algumas atividades do dia a dia começaram a ser feitas a pé também. E se a gente parar para pensar, acho que no passado recente não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Acho que a bicicleta ela tem se mostrado um veículo aí resiliente, que colabora para a resiliência das cidades em momentos de crise, já em algumas situações relativamente próximas a gente. Eu me lembro aqui, em 2017, a Cidade do México teve um grande terremoto, e um dos primeiros resgates, as primeiras maneiras das pessoas circularem ali, levar mantimentos, foi a bicicleta, né? Porque o sistema de transporte público ele se desfaz, as ruas estão bloqueadas, a bicicleta ela tem uma flexibilidade maior nessas horas.
Aí, no caso de São Paulo, acho que a gente teve a queda do viaduto na Marginal Pinheiros, a gente teve o momento da greve dos caminhoneiros também, que foram 2 momentos críticos que a gente viu. A gente teve contagens ali naquela região que se viu um boom do uso da bicicleta, também porque é uma área que tinha infraestrutura para isso. Tá? E acho que na pandemia isso se repetiu numa escala muito maior, internacional. Tá? A gente viu que houve um interesse, um boom do interesse da população, especialmente pela bicicleta, e que vários governos apostaram nela contra o colapso. Tá? Então, acho que muitas cidades ao redor do mundo criaram estruturas temporárias para facilitar o deslocamento a pé e em bicicleta, como resposta ao Covid, que desse um distanciamento, com o medo da contaminação dentro do transporte público. E muitas delas, ao redor do mundo, entenderam que essas infraestruturas precisavam ser permanentes. Tá? Então, várias delas têm trabalhado nisso, se a gente já não foi implementado, estão sendo implementadas. Tá? Então, acho que algumas cidades já tinham planos anteriores e aceleraram a implementação. Acho que esse foi o caso de Milão, que foi uma das primeiras cidades a anunciar que ia acelerar, não me lembro agora os números exatos, mas eles tinham acho que um plano que era para 2030 e que eles iam acelerar a implementação e logo começar a retirar espaço de vias para dar para o pedestre e para implementar a infraestrutura cicloviária. Tá. E muitos já de forma permanente, porque eles já tinham esse planejamento, tá? Eles simplesmente aceleraram a implantação. Na América Latina, a gente viu avanços em Bogotá e na Cidade do México, que logo também, nos primeiros meses da pandemia, implementaram infraestruturas cicloviárias paralelas a corredores de BRT, também para reduzir a lotação do transporte público naquele momento. Então, e ambas também foram implementadas. Na Cidade do México foi a Avenida Insurgentes, para quem conhece a Cidade do México, que é um corredor muito importante de transporte público na Cidade do México. E hoje, aí 14% dessa, 14% não, desculpa, 14 quilômetros de infraestrutura cicloviária estão sendo implementados nessa avenida, hoje é permanente, tá? O que eles notaram durante aí 2020 foi que em 10 meses o número de ciclistas aumentou 353%, tá? Então é muita coisa. Em Bogotá, durante a pandemia, eles implementaram em torno de quase 80 quilômetros de infraestrutura temporária, também com cones, com alguma operação. Os agentes de operação que trabalhavam nas proximidades das escolas que foram fechadas, eles foram transferidos e ajudaram a operar essas ciclovias temporárias. Tá? E também hoje boa parte está sendo implementada, não foi tudo, algumas coisas eles entenderam que não fazia sentido, mas eles estão implementando uma parte. Buenos Aires implementou poucos quilômetros, mas ainda assim resolveu enfrentar algumas artérias importantes que eles também não tinham enfrentado ainda. Aproveitaram a oportunidade disso, a gente tinha menos carros na rua, era mais fácil fazer essa implementação e fazer os testes. E hoje também essas vias são permanentes, o uso da bicicleta em Buenos Aires cresceu 27% durante a pandemia. Então, só para trazer os exemplos aí de infraestruturas que se tornaram permanentes aqui no Brasil, a nossa resposta não foi tão contundente. A gente teve alguns exemplos, como Fortaleza, Belo Horizonte, Recife também implementou alguma coisa, mais algumas iniciativas pontuais. Acho que a Regina aí pode falar melhor de São Paulo do que eu. Mas, de modo geral, a mobilidade ativa ela não foi abraçada pelos governos locais como uma resposta à pandemia, né? E a gente perdeu aí uma grande oportunidade de fazer uma mudança drástica em pouco tempo, né? De acelerar esse processo de implementação que é tão difícil, é tão trabalhoso na nossa cidade. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem visto que a pandemia aumentou muito o interesse e o uso da bicicleta e da mobilidade ativa. Eu acho que no Brasil, acho que só em 2020, o dado da Abraciclo nos mostrou que a venda de bicicletas aumentou 50%. E a gente tem visto aí um crescimento também sem precedentes em entregas por bicicleta. Isso é muito visível na nossa cidade, né? E acho que a boa notícia é que essa janela de oportunidades ainda não se fechou, por mais que a gente tenha perdido esse grande momento aí onde as ruas estavam vazias e era mais fácil de implementar a infraestrutura. A gente ainda tem outras razões muito fortes, né, para investir em mobilidade ativa. Acho que especialmente nesse momento tão desafiador que o nosso sistema de transporte público está vivendo. E a gente sabe que isso não tem solução rápida. Então, a mobilidade ativa continua sendo a alternativa mais viável para a maioria da população, seja para acessar o próprio transporte público, onde ele ainda existe, ou seja para substituir viagens mais curtas, tá? Que deixaram de estar disponíveis por falta de transporte ou por falta também de recursos para pagar a tarifa. Né? Então, continua sendo um investimento de baixo custo e que tem um potencial tremendo de inclusão social.
né? Então, e a gente tem sofrido também as consequências, acho que na pele, aí, muito visíveis de ter ignorado por muito tempo os impactos das mudanças climáticas, né? A gente sabe que o setor de transporte é um dos responsáveis, tanto pela emissão de gases de efeito estufa, quanto pela poluição do ar, que está cada vez mais claro aí o quanto faz mal para a nossa saúde. E eu podia passar aqui o resto da noite falando sobre benefícios da mobilidade ativa, acho que acho que não é o ponto. Eu acho que eu queria deixar o recado assim, que a gente tem motivo suficiente, né, para fazer cada vez mais pressão e para nossas políticas públicas serem implementadas, porque é isso, a gente tem o marco legal, a gente tem a legislação que a gente precisa, o que a gente precisa realmente é vontade, interesse, acho que a conscientização dos nossos governantes, que muitas vezes não entendem a importância e o potencial que a mobilidade ativa tem, e para colocar isso para rolar e implementar, porque também né, não é de uma hora para outra que a gente faz essa mudança, né? Então, acho que a gente já perdeu o bonde, mas ainda estamos aí para começar o quanto antes. Não temos tempo a perder. Então, acho que a fala inicial era isso que eu queria trazer, e a gente pode conversar mais depois. Com certeza, excelente, Daniela. Realmente, a gente vê, né, um aumento muito grande das motos e das bicicletas, né, não só pelo aumento da infraestrutura viária em alguns lugares, mas principalmente pela questão das entregas remotas, né, as entregas por compra online, enfim, as pessoas evitando grandes deslocamentos para não terem que pegar o carro e o transporte público, fazendo um deslocamento mais próximo, então aumentou o número de pedestres em muitas cidades. E interessante esse panorama que você dá de como várias prefeituras, né, várias cidades observaram isso e já tem alguma resposta, né? A Comissão Temporária de Mobilidade Urbana, ela trabalhou, claro, um tema muito amplo, né, mobilidade urbana, mas um dos focos principais foi exatamente esse, trabalhar formas de intervir rapidamente para atender a esse novo desenho urbano que as cidades pediram por conta da pandemia. Essa nova necessidade de abrir espaços para o pedestre, para o ciclista e aproveitar também os efeitos, né, que a gente vê na cidade para fazer as intervenções. Então, uma das ações da comissão foi exatamente tentar, junto com a ANTP, né, foi feito um convênio do CAL com a ANTP para a gente trabalhar e viabilizar a regulamentação do urbanismo tático, que é uma solução que muitas cidades fizeram, mas de forma, muitas vezes, tímida, porque não existe uma regulamentação nacional ainda. Então, uma das bandeiras que a comissão abraçou foi exatamente tentar essa regulamentação do urbanismo tático, propor isso ao CONTRAN e também, uma vez isso aprovado, buscar formas de fomento aos projetos de urbanismo tático, que é uma forma de você intervir rapidamente e reocupar o espaço do viário de forma que ele atenda melhor essa demanda que a gente identifica, né? Eu vou passar então para a Regina Monteiro. Ficou tão claro, né? Para a utilidade do urbanismo tático, como na pandemia. Exatamente, explicitou, né, essa necessidade. Eu vou passar então para a Regina Monteiro, arquiteta da São Paulo Urbanismo, uma empresa vinculada à Prefeitura de São Paulo, que tem uma série de ações aí nesse assunto, né? Uma delas está até aqui do meu lado, aqui, o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias que a Prefeitura fez. Enfim, teve a ampliação da malha cicloviária, das calçadas. Vou passar para você então, Regina, por favor. Olá, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Então, ok. Perfeito. Então, eu acho que vale a pena, né? A coisa pública é super difícil. Eu quero contar uma experiência que foi o que aconteceu logo depois da Lei Cidade Limpa, que a gente fez e a gente conseguiu implantar de uma forma rápida, mas que tem vários instrumentos urbanísticos que a gente tentou viabilizar aquilo que a gente entendia, que a gente nem chamava ainda de mobilidade ativa, mas a gente sabia que a bicicleta tinha que ir para a rua o mais urgente possível, isso lá em 2006. A gente sabia dessa demanda, a prefeitura, quem conhece, quem trabalha, o Zé Renato acompanhou bastante, não queria enxergar de jeito nenhum a bicicleta, porque tinha uma máxima aqui dentro dos técnicos, que a hora que a gente visse a bicicleta, tudo que acontecesse de ruim, a culpa ia ser da prefeitura. Então foi uma luta insana, porque é importante dizer isso para vocês, que a gente sente resistência, não é só em políticas públicas, não, é no técnico. E é muito complicado isso, a gente convencer o técnico que a gente dá para fazer sim, e que a gente tem que começar.
E isso eu posso afirmar, um dos instrumentos da Cidade Limpa, que é o termo de cooperação, que é uma das formas de você trazer recurso financeiro para implantar coisas que sejam importantes para a cidade, que foi a primeira via de lazer em São Paulo que foi paga por um determinado banco. Ela era pequenininha, saía ali do Parque das Bicicletas e ia, se eu não me engano, até o Parque Vila Lobos no primeiro instante. Foi uma guerra, gente, foi uma guerra, porque pintou de vermelho, porque pinta de abóbora, porque o Coratran não deixa, porque não sei quem não deixa, e era só um dia por semana, das 7 às 10. Então, era pouquinho, foi uma briga. Quem lembra vai ver como foi difícil isso lá em 2007. Quando foi que a gente começou a tentar implementar, então, de que a gente podia trazer bicicletas compartilhadas, né, de forma que o poder público fizesse uma parceria com a iniciativa privada, foi outra guerra. E a gente tem na Lei Cidade Limpa critérios muito bem estabelecidos de como fazer isso. É uma licitação ao contrário, ou seja, quem quer propor aquele benefício para aquele serviço público para a cidade, e o município só tem que fazer o quê? Aceitar ou não, né? E foi um sacrifício, gente. Um banco aí que todo mundo sabe, veio aí só por conta de colocar determinado tamanho de peça na carenagem das bikes. Estação, não estou dizendo que era a melhor nem a pior forma, mas era uma forma de colocar a bike na rua, entendeu? Das pessoas entenderem. Então, no primeiro instante, foram 3.000 bicicletas em 300 estações, né? E um investimento de 50 milhões por 3 anos. Foi a duras custas isso. Foi realmente uma vontade do prefeito na época, e assim, praticamente, vou falar um termo assim, mas foi na porrada que a gente conseguiu botar essas bicicletas compartilhadas. Infelizmente, depois isso parou, o instrumento se perdeu, o Tribunal de Contas questionou forma de fazer, enfim, ficou meio parado aí, e agora a gente está retomando com força total, né? Há uma vontade, sim, da gente botar essas bicicletas compartilhadas. A gente só está vendo a melhor forma, porque não adianta nada a gente querer fazer por aqui e vai Tribunal de Contas, o Ministério Público começa a questionar coisas que não tem que ser questionáveis. A gente tem que ver o instrumento e o equipamento. Bom, isso é uma coisa. Com relação às ciclovias, eu não tenho os números assim na cabeça, mas a gente sabe que foram implantadas não sei quantos quilômetros, né, na administração retrasada, que foi realmente um avanço, né, apesar de muitas críticas, eu era uma delas, porque tinha coisa que começava e não acabava, parava no meio de uma árvore, mas parece que agora o pessoal da CT está com o pessoal muito super sério e está investindo muito nas tais das ciclovias para a cidade de São Paulo. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, que foi uma iniciativa, essa coisa dessas faixas temporárias de lazer, ela realmente é temporária, mas ela tinha só um espacinho das 7 às 10. A gente investiu muito para que isso aumentasse, pelo menos ficasse até as 4 da tarde. E a gente foi conseguindo gradativamente, e um banco aí que se habilitou, conseguimos colocar com que ele fizesse essa parceria, e a gente conseguiu que ele ficasse aí todos esses anos. Agora acabou há um ano atrás, foi outro sacrifício, gente, vocês não sabem o que é convencer o setor público, o setor privado e a sociedade civil quase organizada, como eu falo. As próprias pessoas, os próprios ativistas, é tudo muito complicado, mas a gente conseguiu chegar num denominador comum, e uma outra empresa aí não é de táxi, né, mas é a Uber, ele conseguiu adotar de novo, e a gente conseguiu colocar de novo a faixa de lazer e operacionalizá-la em todo o tempo. Também a gente tem agora, teve também uma época, não podemos esquecer, a tal da OTCC, que foram as bicicletas compartilhadas, que deu aquela maior confusão com a Yellow, que deu confusão com os patinetes, porque São Paulo é tão gigante que você colocar todos os interesses no papel, você precisa saber muito o que está fazendo, ter o apoio político mesmo, como você disse, e
brigar muito para isso acontecer. Então, foi o que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer um decreto aí de bicicleta compartilhada, mas, infelizmente, o formato aí de algumas empresas não deu muito certo e elas tiveram que sair, que eram aquelas bicicletas que o pessoal colocava em algumas estações e você podia deixá-las em alguns lugares da cidade. Teve vários outros problemas, mas todo mundo sabe aí que quase deu certo. Tem também a questão dos bicicletários, né, que também dá para fazer com parceria público-privada. Vingou junto ao metrô vários anos também, isso se perdeu. É uma coisa, é um desgaste, porque a hora que você consegue colocar um padrão e um perfil do que dá para acontecer, vem lá o pessoal da outra turma, do Tribunal de Contas e da Ministério Público, muita coisa teve que desfazer tudo de novo. Então, assim, às vezes a vontade política rola, mas tem umas desvontades políticas que vão quebrando a perna. Mas a gente vamos conseguindo, né, Zé Renato? A gente vai que vamos em frente. Agora eu vou falar um pouco também. Bom, e essa OTCC, então, OTTC, eu confundo as letrinhas, mas ela também deu uma parada e agora algumas empresas estão procurando de novo, procuraram o prefeito, a gente está retomando, é capaz a gente ter agora, de novo, bicicletas compartilhadas para abranger todo o território da cidade. Vamos ver, a gente está fazendo tudo direitinho, vai ter que dar certo. Eu queria também fazer um link com a questão do urbanismo tático. Essa questão do urbanismo tático, por conta dessa falta de regulamentação, a gente teve várias... Eu cheguei aqui, eu tenho aqui uma superintendência que é de projetos estratégicos, eu estou coordenando esse pessoal, a gente tinha uma série de projetos começados, uma coisa estranha, por não ter realmente essa tal dessa regulamentação, tinha iniciativa de todo quanto era jeito. Já estamos começando de novo e vendo como é que o pessoal chama, tem territórios educadores, tem o tal do urbanismo social, como é que a gente vai lidar com isso tudo de novo. Estamos pegando os projetos que estavam lá meio arquivados e recuperando tudo isso. Agora, não dá para deixar de falar num elemento que as pessoas acham que não estão percebendo muito bem, mas que deu muito certo, que foi você tirar um carro no lugar de um carro. Não tem nada a ver com parklet. Você tira o carro e coloca uma extensão de verdade do bar ou do restaurante, que veio com a pandemia, né? Então, por que isso? As pessoas, a gente estava com esse problema grave aí dos comerciantes todos sendo prejudicados, as pessoas querendo, né, como vocês mesmos falaram, estava todo mundo pedindo delivery, enfim. A gente começou, então, a fazer esse projeto piloto de como colocar, então, como uma extensão do bar, não é na calçada, seria na rua, onde pode parar carro, sem atrapalhar o trânsito. Então, só pode, isso está a gente está fazendo isso até hoje, que é assim, onde pode parar carro, a gente tira a vaga do carro e faz uma extensão do bar ou do restaurante, que é para a pessoa não ficar lá dentro. Então, assim, está sendo ótimo, a gente está com quase 300 termos de permissão extraordinário, porque é uma coisa específica para a pandemia. Está dando tão certo que a gente está estudando, a gente está vendo se isso dá para continuar pós-pandemia, porque a gente não está atrapalhando o trânsito. Se tiver algum, é irregular. A ideia é tirar a vaga do carro e colocar a extensão, e exatamente na vaga do carro, né? Onde, ao longo daquela época, o pessoal pensa, vamos ver, não. É só onde está a vaga do carro, porque esse é o conceito principal. Então, assim, eu tenho um conjunto dessas, que a gente chama de ruas SP. Eu tenho perto de casa um conjunto desses ruas SP, onde eu jamais pensei que eu iria a pé, do lado da minha casa. Então, eu estou saindo de casa, vou a pé, tem o restaurante, tem a padaria, sabe? Tem um lugarzinho que vende lá um quibe, enfim. A rua, de novo, sendo do cidadão, a rua sendo da gente, do pedestre, é mais do que mobilidade ativa, né? É você realmente pondo o cidadão na rua. Então, eu acho que tem essas coisas que eu acho que a gente era legal debater, porque realmente não teve uma coisa mais... tem uma coisa interessante também que está acontecendo em São Paulo,
vocês já devem ter visto, a faixa azul para motociclista. Eu acho importante falar disso, que com esse delivery, o pessoal, as motos, o pessoal teve assim, um aumento muito grande de mortes e acidentes. É impressionante que os números que nessa faixa, que é só de um lado da 23, que ainda está em projeto piloto, não teve nenhum acidente fatal, e a única moto que caiu, pelas informações que a gente tem, foi o mal súbito do próprio motoqueiro, o motociclista, não pode falar motoqueiro. Então, por que não agora a gente não, também, já que temos essa experiência positiva com as motos, como é que as faixas poderiam estar compartilhando também em grandes avenidas que, infelizmente, a gente só vê alguns destemidos que invadem as grandes avenidas. Será que a gente não pode fazer alguma coisa semelhante? E assim vai. Eu acho que eu já falei bastante, agora vamos trocar a figurinha aí para ver se a gente tem ideias aí e brigar todo mundo junto. Sem pressão não rola não, viu? Tem que ter pressão positiva, e não aquela pressão porque é do contra, porque é outro partido. Não tem nada disso. Eu sou técnica há 40 anos da prefeitura, meus chefes são os moradores da cidade, eu sou da minha cidade, não sou de partido nenhum, sou da minha cidade, e daquele prefeito ou daquele que tem a política pública que acredita nos bons técnicos, né, Zé? Acabou. Exatamente. Política pública, né? Política pública, não política de partido, política pública, pensando na sociedade. Acho que é exatamente. Perfeito, é isso mesmo. O e você comentou o Ruas tem SP. Que ser sublime, transcender tudo isso e ver, enxergar aquilo que a gente está fazendo e botar na mesa, pegar da mesa e pôr na rua projetos bons. Exatamente. Você deu aqui alguns exemplos ótimos, né? Quer dizer, o Cidade Limpa, né? Foi uma intervenção para a cidade, transformou a paisagem urbana da cidade, né? Você comentou agora o Parklet e agora o Ruas SP. Isso. Quanto que uma vaga onde ficar um carro parado, o quanto a gente ganha de vida com as pessoas podendo usar aquele espaço para se encontrarem, para circularem, para melhorar a qualidade da mobilidade ativa, né? O quanto que a gente ganha de vida nas ruas, tirando às vezes uma, duas vagas de carro. Calçada. Isso mesmo. E outra coisa que eu vejo assim, que o pessoal fala é que as pessoas estão saindo a pé com o seu cachorro, sei lá, enfim, todo mundo teve cachorro, gato, passarinho, periquito agora na pandemia, a rua ficou cheia de bichinhos. É uma outra coisa engraçada que está acontecendo. Cada restaurante tem lugar de parada de cachorro com água, com lugar para pegar pops. É uma coisa muito bacana, a gente saindo de novo na rua. Isso, as pessoas se apropriando do espaço público. Acho que isso é fundamental. Ainda mais uma cidade como São Paulo, que inicialmente foi pensada para o automóvel, quando ela começa a ser um pouco mais pensada para o pedestre, para o ciclista, enfim, como a gente já vê onde teve a intervenção, o resultado disso, né? Eu vou ler aqui alguns comentários e perguntas. Quem quiser fazer perguntas é só colocar ali nos comentários do Instagram. A gente vai tentar ler na medida do possível. Então, a Mônica Viana, 46, comenta um pouco o que a Daniele comentou, né? Trata-se de uma mudança de cultura que depende da melhoria da qualidade do transporte público e dos espaços públicos. A Fernanda Haddad, que é coordenadora adjunta da Comissão Temporária de Mobilidade Urbana, fez uma pergunta aqui. E o papel do urbanismo tático no estilo à mobilidade ativa nesse período? O que foi feito, né? O Luiz Otávio, que eu não sei se é o nosso Luiz Otávio da comissão, também membro da comissão temporária, ele fez uma pergunta. Luiz Otávio, 1960. O que é isso? Os técnicos da administração na CT, por exemplo, viabilizaram um programa cicloviário. Realmente teve uma expansão muito grande da malha cicloviária, tanto na gestão retrasada como na passada. Teve uma série de intervenções grandes, né? A Mônica Viana parabeniza... A Mônica, hoje, se não me engano, já estamos chegando em 600 quilômetros, né? Que é uma ampliação... Eu ia falar uma coisa assim, se considerar o número de anos, é uma ampliação rápida. A Mônica Viana, a Meli Malatesta, que é conselheira também da comissão e é também uma especialista em mobilidade, trabalhou muitos anos na CT, milita em uma série de entidades, né, da sociedade civil. Ela fala que a ciclofaixa operacional de lazer ligando o Parque Ibirapuera ao Parque do Povo. Eu acho que ela estava se referindo àquela primeira intervenção que você falou. Eu falei Parque Vila Exatamente. Foi Parque do Povo mesmo, você tem razão. E ela comenta que quem quiser ver essa ampliação da rede cicloviária
tem um mapa no site da CT. Realmente, Boa. você tem tanto o GeoSampa, que mostra a ampliação das ciclovias e das calçadas, né, no Plano Emergencial de Calçadas, o PEC, Bem lembrado. como na CET. A CET você encontra praticamente online atualizado ali a questão da ampliação da malha cicloviária, e também lá é colocado os relatórios de acidentes. Eu inclusive, estou trabalhando na atualização mais recente do relatório, o último que está lá é de 2019, que é antes da pandemia, e a gente já começa a ver que diminuiu muito o número de acidentes, porque diminuiu o número de carros, porém aumentou o número de mortes, né? Aí eu não posso falar como CT, estou falando agora como quem ainda está estudando o assunto. Quer dizer, a impressão que dá é que a gente teve menos carros, portanto menos acidentes, porém com menos congestionamento, alguns carros aceleraram um pouco a sua velocidade e aí você passa a ter colisões mais violentas. Mais fatais, então, de alguma forma, a gente... Mais fatais. Então, é uma mudança disso, né? No Rio se viu um movimento parecido também durante a pandemia. Ah, legal. A Amelie também comenta que os bicicletários da CPTM ainda existem, para quem quiser associar bicicleta com transporte público. E tem aqui também a Mônica Viana fez uma pergunta: como incentivar a mobilidade ativa em cidades com um sítio físico acidentado que impossibilite ou dificulte o uso de bikes? E aqui temos uma série de elogios aqui, a Daniela e a Regina. A Leide Pereira fala: Regininha maravilhosa. A Marinéia comenta: importantíssimo esse histórico da Regininha. A Fernanda Haddad também fala: excelente discussão da Daniele. Vamos ver aqui mais. A Delícias House, eu não conheço, manda coraçõezinhos aqui para a Daniele. E aqui tem mais uma pergunta da Marinéia Lazarikiov. As faixas da Avenida Domingos de Moraes é uma experiência bem interessante. Há sinalizadores em cada cruzamento. É um projeto específico, é uma parceria? Se alguém puder responder isso aí também. E, olha, bom, eu passei lá outro dia, realmente está ótimo, mas eu não sei quem fez, não sei se é uma iniciativa, não é o padrão da CET. Está muito legal, tá a sinalização, os tachões, está bárbaro. Não sei, queria muito que tivesse em toda a cidade para a gente poder andar. Eu já sou velha, queria um lugar onde eu tivesse mais confiança para andar. Eu não sei se é exatamente esse projeto que a Marinéia está comentando, mas a GST, que é um órgão da CT que cuida da segurança no trânsito, ela vem fazendo uma série de rotas, estabelecendo uma série de rotas para exatamente melhorar a sinalização, em alguns casos fazer a travessia elevada para que obrigue o veículo a diminuir um pouco a velocidade e também melhore a acessibilidade para o pedestre. E também tem a questão da botoeira sonora. Então, acho que a Domingos de Moraes talvez seja esse projeto que a Marinéia comentou. Queria passar, então, para vocês comentarem aqui um pouco do que as pessoas disseram e pensar também um pouco como vocês veem para o futuro, né? A gente ainda vive a pandemia, infelizmente, 650 mil mortes, mas a gente começa já a vislumbrar, com a vacinação já atingindo uma boa parcela da população, possibilidades de a gente tentar retomar um pouco do convívio social que a gente perdeu por conta da pandemia. E isso, claro, vai afetar diretamente na mobilidade urbana. E eu queria entender um pouco como vocês veem no futuro. O que deve ficar dessas transformações? O que é necessário fazer para que a gente consiga realmente viabilizar esse novo desenho da cidade que a gente comentou aqui? Daniele, se você puder começar. Acho que abordei um pouco, né, de relance, assim, algum desses pontos da minha fala. Eu acho que, já respondendo aqui, acho que tem uma pergunta sobre o urbanismo tático e o estímulo à mobilidade ativa. Eu acredito muito no uso do urbanismo tático como uma ferramenta de transformação. Eu acho que ele ajuda a quebrar essa barreira, essa resistência. Eu acho que todo ser humano tem medo, né, do novo, do desconhecido, e a gente tem, eu acho que, uma geração de brasileiros que não sabe o que é um espaço bem desenhado para o pedestre, para uma cidade que acolhe ciclistas. A gente não conhece isso. Tá? Então, eu acho que o urbanismo tático, nesse sentido, ele ajuda olha, é isso aqui, a rua vai ficar assim. Tá? Então, a gente consegue coletar dados, a gente consegue mostrar que não necessariamente o veículo vai ser prejudicado. Tá? Então, óbvio que em alguns momentos a gente precisa fazer escolhas, não existe como acomodar
as cidades que a gente tem hoje, se a gente não tirar espaço do carro, tá? Isso acho que é um fato que precisa ser absorvido aí por todo mundo. Realmente a única opção é retirar um pouco de espaço do carro, redistribuir esse espaço mais proporcionalmente, de forma mais democrática, para quem usa a cidade. Tá? Então, eu acho que a lição é essa. Eu acho que ficou muito claro o potencial da bicicleta, que existe um interesse, existe uma demanda reprimida. Tá? E a gente também sabe, aí, eu acho que não necessariamente só por causa da pandemia, mas que quando a gente tem infraestrutura de qualidade, o ciclista e o pedestre eles vêm. Tá? A gente não precisa, o esforço não é... Óbvio que a gente tem o esforço de convencer as pessoas, de educação, de comunicação, a gente precisa de mais respeito, tem toda aí acho que uma série de políticas que podem incentivar a mobilidade ativa, mas a própria infraestrutura é o principal meio. E a gente tem muito ciclista e muito pedestre já nas vias, sabe? Então não tem por que não, pelo menos, dar segurança para essas pessoas que já estão na rua. E aí a gente vai ver como aqueles que ainda não tiveram coragem de sair vão começar a sair. Então acho que, para mim, a maneira certa de estimular é construir infraestrutura. Então, e aí acho que é esse o legado que a pandemia deveria deixar, da gente não voltar para o carro, né? Então, acho que hoje ainda existe esse sucateamento aí do nosso sistema de transporte público. Acho que isso, para mim, é um ponto de atenção importantíssimo. Tá? E enquanto isso permanecer, vai ser muito difícil convencer as pessoas a voltarem para o transporte público. Então, e quem não tem condições quem tem condições vai acabar indo para o carro, quem não tem vai ir para a moto. E a gente sabe os efeitos nocivos que os dois têm nas nossas cidades, tá? Então, especialmente da moto, né? A quantidade de mortes no trânsito. Então, eu acho que é urgente a gente colocar outras alternativas, porque a gente sabe que a situação do transporte público não se resolve em 6 meses. É uma coisa de longo prazo e enquanto a gente não providenciar outras alternativas sustentáveis, a gente está num beco sem saída. Acho que, para mim, a mensagem é essa. Exatamente. A gente aproveitar um pouco a nossa experiência que a gente viu e projetando isso para o futuro, né? Aproveitar no sentido de ficar claro para mais pessoas, né? Mais pessoas começaram a perceber essa mudança e aí a gente pode acelerar esse processo de transformação. Acho que isso é fundamental. Antes de passar para a Regina, eu só queria ler uma pergunta da nossa amiga Matilde, Regina. A Matilde Costa, 63, pergunta, fala, né? Tivemos uma época maravilhosa com a CPC, onde a conversa na prefeitura era feita com todas as secretarias juntas. Bem lembrado. Começamos pelo novo decreto das calçadas. A CPC é a Comissão Permanente de Calçadas, que foi criado em 2000, e me ajuda aí, Regina, 2015? Foi 2017. Né? Foi o... 17. Foi o Bruno que falou, Bruno Covas, que nós vamos arrumar todas as calçadas da cidade. Infelizmente não deu muito certo aí com o menino, mas foi um projeto maravilhoso, assim, que eu tive a oportunidade de participar representando aqui a secretaria. Todas as secretarias, né, estavam participando. A Matilde era a coordenadora aí, a pedido do Bruno, né? E ela começou fazendo, acho que eu cheguei um pouquinho depois, mas quando eu cheguei, vocês estavam já fazendo todas as calçadas da Vila Mariana, ali no entorno dos hospitais, uma coisa maravilhosa, onde já tinha, né, na própria textura, né, da calçada, sem gastar muito, no próprio tijolinho que envolvia, que ficava nas laterais, né, nos acessos, né, e na faixa de serviço, você tinha toda a questão, não precisava nem colocar o piso tátil, né, você tinha lá uma certa premissa da própria textura do piso e do tamanho da calçada, enfim. Nós vamos brigar muito, vamos fazer voltar de novo isso daí, hein, Zé? Me ajuda aqui, que meio que deu uma estacionada, mas a gente... Agora, a Daniele tem razão, viu? A gente perdeu uma grande oportunidade de aproveitar, aí, enquanto a cidade estava sem ninguém, da gente tomar conta do espaço público de vez e aproveitar que não tinha carro e colocar de vez a bicicleta. Mas, Dani, foi um medo tão grande, era uma paura tão grande, a gente estava totalmente fora do ar, nós não estávamos trabalhando online, esse tal de home office que a gente aprendeu a mexer com todas essas quinquilharias eletrônicas, deixou a gente estúpido, sabe? A gente ficou imbecilizado. A gente não lembrava nem que tinha espaço público, a gente queria a distância do espaço público.
Foi difícil, mas voltando aos poucos, a gente começou de novo e a entender que está no espaço público até a aeração necessária que a gente precisava para não pegar esse maldito bichinho. Mas essa questão saúde da calçada... física e saúde mental. Exatamente, principalmente a mental. Bom, enfim. E essa coisa da calçada é sempre importante que vocês aí que estão ouvindo a gente pressionar mesmo o poder público, porque a calçada, apesar de ser de iniciativa, né, depois de muita briga, a iniciativa é ser do dono do lote em frente, tem aspectos, como o Zé Renato disse, que são os lugares onde tem o maior número de pessoas passando e que tem uma legislação específica para incrementar. Então, quer dizer, a primeira coisa que tem que ter numa cidade decente é lugar para o cidadão andar, né? Com a perninha, depois com as bikes e outros elementos que dão essa coisa da mobilidade ativa. E, por último e derradeiro, o carro, que, infelizmente, é o pior problema que a gente tem para fazer projeto aqui em São Paulo. Projetos estratégicos. Para quem não sabe, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai, é lógico, ver toda a questão urbana, onde está passando o ônibus. A primeira coisa que o pessoal pede é não mexer na vaga de carro, porque senão as pessoas não vão mais naquele estabelecimento. Ou no serviço, ou no comércio, ou em todos os lugares que a gente vai, o pessoal fala, pelo amor de Deus, não me mexe com vaga de carro. Então, a gente tem que lutar com o próprio cidadão. Então, não é o poder público só, né? A gente tem que criar realmente, né, todas as redes de mobilidade que existe no país, tem que mostrar para o cidadão que todo mundo sai ganhando se a gente fizer projetos, né, onde aquele urbanismo tático que mostra que é melhor daquela forma, onde a gente possa entrar, gente que já está com experiência, já passar por cima do tal urbanismo tático e já vir com a coisa funcionando mesmo no chicote e falar, é assim que vai ficar bom. Não perder muito tempo mais, que acho que a gente perdeu muito tempo na pandemia. Sim, eu acho que ele tem que ser. Eu acho que o urbanismo tático foi bom você ter trazido isso, Regina, porque eu acho que é isso também. A gente não pode, a gente vive na panaceia do urbanismo tático. Ele não é solução para tudo, tem que saber isso mesmo. Usar como ferramenta, né? Eu acho que tem projetos aí que são óbvios, que tem aí pesquisas e tem dados há 50 anos, quer dizer, que a gente não precisa testar, é só implementar mesmo. Então, eu acho que para projetos de maior complexidade é útil, mas óbvio que não é para qualquer mudança. Tem gente da Colômbia vendo a gente, ouvindo a gente, hein? Beijos. Exatamente. Todos aí vendo, Maria Paula. Tá Maria Paula, abraço aqui. desde Colômbia. Turma boa. Colômbia que é um exemplo muitas vezes, né? Em projetos urbanos, né? Sim, fizemos qualidade de espaço público. Lá com a turma lá. Daniela, você estava comentando, diga, né? Desculpa. Não, só disse que a Colômbia, concordei, que é referência em qualidade de espaço público. Isso. Exatamente. Muitas vezes com bons projetos e outras conhecendo o que tem na América Latina e fazendo bem feito. Né? Porque não dá para dissociar o Ligeirinho de Curitiba, do BRT, do Transmilênio, ou seja, boas ideias não têm dono, né? Boas ideias devem ser disseminadas, né? Com certeza. E sabe aí que eu tenho alguns comentários aqui. Em Bogotá, eles também assim, começaram a fazer justamente espaços públicos para admirar os grafites lá também, a arte pública. Só cortei, mas já podemos ir. Pode falar. Já. É bem legal isso. Já é uma boa ideia para São Paulo, inclusive, né? Que é uma das capitais do grafite. Podia valorizar isso, né? Mas realmente. Eles copiaram da gente. Sim. Bom, aqui temos mais alguns comentários. A Regina Fátima diz: estou antenada com as falas, tenho mobilidade reduzida e manda um abraço a vocês, em especial a Regina Monteiro. É a Regina Saldanha que mandou. Opa. E ela pede também mais calçadas elevadas, por favor, especialmente nas paradas de ônibus. Exatamente, né? A travessia elevada, né? A travessia que é no nível da calçada e não no nível do leito carroçável, né? No nível onde está a rua. Ele facilita muito para quem tem a mobilidade reduzida, mas ele principalmente evita acidentes, ele facilita a circulação de um modo geral para qualquer pessoa que está usando a mobilidade ativa, e ela é uma forma de diminuir muito o número de acidentes. As experiências da CT, onde tem colocada
ali na entrada do metrô Santana, por exemplo, tem uma rota com travessias elevadas. Diminuiu muito o número de acidentes ali naquela região por conta disso. Então, às vezes, são pequenas intervenções, pequenos desenhos que a gente pode fazer num redesenho ali naquela via, e a gente diminui o acidente, permite que as pessoas usem mais o espaço público, dá mais segurança para todo mundo, enfim, dá mais vida, né? Porque onde o lugar que tem mais gente ocupando, tem menos violência, tem menos sujeito à criminalidade, porque é um lugar que tem mais gente vendo. Enfim, uma série de benefícios que a gente tem, às vezes, uma pequena intervenção de ampliar uma calçada, de fazer uma travessia elevada. Acho que isso é interessante, e a pandemia forçou rápidas intervenções, então a gente vê que com baixo custo a gente pode já ter alguns resultados. Aqui em São Paulo a gente teve as entidades Sampa Pé, Cidade a Pé, junto com a Secretaria de Transporte, conseguiu fazer uma outra intervenção de urbanismo tático, com ampliação da calçada, mas claro, barrou um pouco nessa questão da regulamentação, que é uma das bandeiras nossas aqui da Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAL. A gente está encaminhando, então, para os últimos minutos da nossa live. Eu queria passar, então, para cada uma poder fazer a sua fala final. Agradecer todo mundo que mandou as mensagens, as perguntas. Essa live ela é gravada, então todo mundo vai poder, quem quiser rever, e quem não conseguiu ver, você souber que não conseguiu ver, quiser ver, avisa que é possível no Instagram do CAL ter a íntegra, inclusive a íntegra com legenda, que infelizmente ao vivo não pode ter legenda, a gente não tem essa tecnologia. Mas na gravação é possível legenda, que facilita, é muito mais acessível para todo mundo poder entender o que a gente está falando. Excelente. Exatamente. Então, eu queria passar, Daniele, por favor, a sua fala inicial, e agradecer muito a sua participação, e já lembrar que uma das tarefas que a gente está fazendo na comissão é preparar uma série de discussões para a Bienal de Arquitetura, que teremos agora no meio do ano, no mês de junho, a Bienal de Arquitetura, e a comissão está preparando uma série de debates, caminhadas, e a gente conta com a sua participação também. Ué, muito bem-vindo. Não estava sabendo, ótimo, contem comigo. E obrigada, eu acho que na verdade é a primeira live de vocês que eu acompanho. Por que será? Eu acho que daqui para frente eu vou ficar mais ligada, porque realmente acho que são tópicos importantes, relevantes, e às vezes no meio da arquitetura a gente acaba esquecendo também de falar, né? Eu sou arquiteta, né? Sou suspeita para falar, mas às vezes eu acho que a mobilidade acaba ficando um pouco distante, né, da discussão dos arquitetos. Então, acho que é importante trazer isso. Com certeza. Regina, por favor, a sua fala, e parabenizar pelo seu trabalho na Prefeitura. Que bom para todos, né? A gente não faz nada sozinho. O convite estendido também para esses debates que a gente vai fazer na Bienal de Arquitetura. Vai ter um debate no mês de maio, que é o Maio Amarelo, né, o Maio de Segurança no Trânsito, e também a gente quer estender para junho, quando vai ter a Bienal. Legal, quem sabe a gente pode ter um pouquinho mais, nós estamos aí com uns 2 ou 3 projetos estratégicos para mostrar um pouco de tudo isso que a gente está falando, tanto de mobilidade, como a qualidade, como a paisagem pode refletir bons projetos, né? A gente a gente está querendo mostrar que todo o resultado daquilo que o arquiteto, alguém faz uma intervenção no espaço público, resulta numa paisagem adequada com resultados, né, de todas as formas que a gente deseja. Adorei te conhecer, Dani. Eu acho que assim, essa tua geral que você fez em todas as cidades é super importante. O arquiteto adora trabalhar com números. Eu acho que é isso mesmo. Massacre esses números junto aos arquitetos, aos urbanistas, porque a gente também tem que ter números para se exibir também. A gente não pode só ouvir, a gente tem que contrapor esses números, é super importante. E dizer que é isso, ninguém faz nada sozinho e a gente precisa do apoio de todo mundo para falar com os vereadores, para falar com os técnicos, principalmente os técnicos. E assim, agradecer também, eu quero agradecer, sabe, o Zé Renato, ao prefeito que tem ajudado muito, tem deixado a gente fazer bons projetos aqui na prefeitura, viu? Vamos ver se a gente consegue implantar algumas coisas, mas está dando uma boa virada. Eu sempre tenho esperança, estou na esperançona agora.
Tá bom? Ah, que bom, Se não que bom, tiver importante. esperança, né? Eu Não dá vivo para de desistir, esperança. né? Tem coisa que tá Você não certo. pode desistir. Não vamos desistir É. jamais. A gente Eu tem que ter acho que esse é esperança. outro A gente bate aprendizado da muito pandemia, cabeça. não desistir. É verdade. A gente bate muito a cabeça, mas a gente às vezes consegue acertar alguma coisa. E aí a satisfação é tão grande, né? É É verdade. super. Você vê. A Matilde uma vez falou uma coisa que ela estava fazendo as calçadinhas dela, que ela se emocionou com um cidadão que falou: agora a gente tem endereço, alguma coisa assim. Não tem para ninguém, né? Você falar: olha, agora eu chego na minha casa que eu não vou no barro, né? Então, cada um na sua área, é emocionante a gente jogar a bola no buraco certo. É verdade. Era um mutirão Mário Covas de calçadas, né? Que fazia junto com a comunidade. A prefeitura levava o material, a gente fazia as calçadas. E aí um cidadão falou para a Matilde, falou: agora eu tenho o endereço e agora eu entro em casa sem ter que ficar limpando o sapato de barro, porque eu tenho uma calçada para entrar na minha casa. Isso. Então é isso. De alguma forma ele estava dizendo que ele ganhou uma dignidade. Isso não ser tem preço. Cidadão de verdade. É isso. Exatamente. Exato. A gente esquece às vezes, né, que a importância que tem um espaço público. Uma qualidade mínima, não é nem mínima, muita qualidade, né? É uma qualidade mínima. Que dá uma dignidade. Legal, adorei falar com vocês. Pô, muito bom. Eu queria só então ler as últimas falas aqui. A Mônica Viana, que é da conselheira do CAL, é da CEPUAT, a Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAL, e ela parabenizou o nosso trabalho, falou valeu, Renato, e dizer que também de uma ideia que a gente tem de fazer uma parceria com a CEPUAT e a mobilidade urbana, uma vez que a mobilidade urbana é temporária, a gente trabalhar junto com a CEPUAT para poder, evidentemente, os assuntos estão interligados. Quando você fala no plano diretor, é política urbana e é mobilidade, enfim, e a gente tem essa ideia de fortalecer isso dentro do CAL. A Gabi Morita, conselheira também do CAL e membro da Comissão Permanente Temporária de Mobilidade Urbana, falou: obrigado, Daniele, obrigado, Regina e Renato. Feliz de fazer parte dessa comissão, o tema é super importante. A Raquel, Paula Raquel, professora do Mackenzie, também membro da nossa comissão, falou: obrigada pela conversa, foi muito instrutiva, precisamos conversar mais sobre a cidade que queremos e cabe a nós esse processo. A professora do Mackenzie, né, tem uma pós-graduação voltada para a mobilidade ativa, um trabalho muito interessante. Eles trabalham, inclusive, com o manual de desenho urbano da prefeitura, trabalham com propostas de urbanismo tático, um trabalho muito bacana. A Maria Lígia Wertmer, se eu não me engano, é minha amiga da Emplaza, colega da Emplaza, do tempo de Emplaza, elogiou, muito bom, parabéns. O arquiteto Marcelo Guedes, também membro da nossa comissão temporária de mobilidade urbana, falando parabéns pelo trabalho. Enfim, é uma pontinha aí da gente conseguir fazer esse debate. Claro que é um tema amplo que merece uma continuidade, mas a gente consegue, de alguma forma, pincelar um pouco essa avalanche que foi, né, a pandemia na vida de todo mundo, e como a gente pode agora, em cima disso, aprender e buscar construir uma cidade mais humana, mais segura para quem quer se locomover. Todo mundo, né? Não é só político, não. Exatamente. É cutucar com vara curta aquele que não quer ir de carro para parar na porta do restaurante. Se é um problema de mobilidade, ok. Mas se não, o que custa andar uma quadrinha, 2 quadras, enfim, bora lá. Exato. Todo mundo tem um pouquinho a fazer nessa mudança aí. Todo tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar qual é o deslocamento que eu podia estar fazendo de outro jeito. Isso. Sempre tem algum. Exatamente. Sempre tem o que fazer. Nem que seja na calçada, em frente à sua casa, dá para você fazer uma contribuição ali, né? Exato. Com certeza. Bom, Daniele Hope, muito obrigado. Regina Monteiro, muito obrigado. Foi um prazer contar com vocês na nossa live. Vou novamente renovar o convite para os próximos debates que a gente quer fazer em maio e em junho com a Bienal de Arquitetura. E agradecer a você que nos ouviu até agora. Ajude a divulgar o nosso trabalho. A gente agradece muito quem puder divulgar essa informação. Outras pessoas vão poder ver porque está gravado. Enfim, a gente tenta, de alguma forma, promover esse debate. É uma proposta da nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que é promover, fomentar discussões, fomentar projetos, enfim, tentar não só fiscalizar a sociedade, fiscalizar os arquitetos, mas também promover melhorias na atuação profissional e em toda a sociedade. Eu agradeço a todos, um grande abraço e
Até a próxima.